E para você que está aí comigo, 7h30. Ô, doutor Caio, como cheguei aqui hoje, tá? Pensa no trânsito. Tá preocupado, falei, será que eu achei que é o dia errado? Verdade mesmo. Não, eu não ia fazer isso com você. Toda arrumada, tua esposa ali esperando. Não, eu não ia fazer isso. Eu não ia te dar essa dor. Não, eu até coloquei uma camisa, pentei o cabelo hoje pra estar mais elegante. Falei, seu cabelo tá bonito hoje, hein? Eu cortei hoje. Cortou Na hoje. correria consegui cortar, o Léo me salvou. Léo ajeita, deu certo. E ó, terceiro episódio aqui no nosso Cá Entre Nós com o Dr. Omar, ortopedista. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Você dá uma olhadinha nos comentários? Dei por Só cima. Comentário bom, hein? Parabéns. Graças a Deus. Parabéns. Mas, Kelly, não sou melhor que ninguém, Não. mas eu faço o que é certo e trato bem meus pacientes. Isso que é mais importante. Mas eu acho que é isso que o médico tem o diferencial, né? É tratar um tratamento humanizado, olhar no olho e aí vem a resposta. Kelly, sabe uma coisa que eu percebo muito assim? Muito paciente chega para mim e fala, doutor, o outro nem conversou direito. Não sou melhor, às vezes o tratamento do cara pode ser, às vezes um tratamento melhor que o meu. Eu vou lá, converso, sou atencioso e assim, ó, o paciente está com dor, ou seja, eu penso assim, a dor, ela te limita, não só você, mas todo o seu ciclo familiar, trabalho. Então, calma aí, eu vou ser mais um que você é um cara mais grosso com o paciente. Meus problemas eu tenho com qualquer pessoa dentro da minha casa, fora de outras coisas, mas eu não levo para o meu trabalho isso. Como do meu trabalho eu não trago para casa. Eu acho que eu tento dividir isso daí. Isso é bom. E justamente porque quem não tem nada a ver com meus problemas não precisa ser afetado. Tá vendo, gente? Agora, tem um problema que afeta a maioria dos brasileiros. A tal da dor da coluna. Gente, vamos falar a verdade? Atire a primeira pedra, quem nunca sentiu aquela fisgada, aquela dor, que às vezes nem sabe o que é. Porque, vamos falar a verdade, a tal da hérnia de disco, bico de papagaio, É um come assim, ó, a coluna aqui que eu falo, você tem a coluna, 33 vértebras. Mas vamos pegar assim a lombar, ou cervical, dorsal, independente do segmento ali. É uma articulação cada uma. Imagina você ter vários joelhos um em cima do outro, uma articulação. Então, cada pontinho ali pode causar dor. E assim, são N fatores que podem causar. Desde a parte mecânica, um trauma, uma lesão, mas também até mesmo emocional. Tem relação. Doenças reumatológicas. Então, porque, ó, né, lembrando também que a gente abriu uma caixinha de pergunta e essa foi uma das perguntas que a gente recebeu. A dor na coluna, quando que você consegue saber se é uma dor de tensão muscular ou um problema na sua coluna mesmo? Porque as pessoas confundem também, Confundem não é? muito. Eu vou até, antes de responder essa pergunta, mas vou dar um adendo de uma situação que aconteceu comigo. Assim, logo que eu terminei, que fiz minha especialização em Curitiba, terminei e voltei para Maringá. Comecei a atender uma paciente, era até uma blogueira, às vezes está até assistindo, sabe quem? Ela vai saber quem que é. Lembro que ela chegava assim no consultório, primeira vez que eu vi ela, assim, eu falo assim, meu atendimento não começa dentro do meu consultório. Ele começa na hora que eu chamo o paciente lá fora, que eu já reparo como que ele levanta, como que ele anda, tudo. Já vou assim, já observando tudo isso daí. Eu vi que ela estava meio chorando. Chamei, fulano entrou, tal, doutor, tenho muita dor na região cervical, dor, chorando. Falei, dei medicamento e tal. Ó, se não melhorar, você volta aqui. Uns dias voltou, doutor, não melhorou. Sabe quando você fica assim, putz, será que eu sou ruim? O que eu fiz? Não, o que eu fiz de errado? Não, eu pensei assim, será que eu sou ruim? Tomar medicamento é bom, os guidelines, os estudos, melhor tratamento em si. Não, faz uma ressonância. Já pensei, pô, tinha acabado de chegar em Maringá, cirurgião. Se é cirurgião, você opera. Falei, nossa, vou operar ela, uma pessoa famosa, vai fazer meu nome. Pedi a ressonância, olhei o exame, nada, não tinha nada. Aquele negócio, você fica perdido. Eu pensava no doença reumatológica, fui daqui, fui dali, fui daqui, pesquisando nada. Eu percebi que ela veio com uma certa frequência ali por causa de dor, atestado. Não sei o que, doutor, não estou conseguindo trabalhar, mais um atestado. Opa, será que essa dor realmente é emocional ou é mecânica por alteração? Fulano, difícil que eu vou te falar, mas você já pensou se não é seu trabalho? Os horários mais pioram a sua dor durante o trabalho? Será que não é o trabalho que está consumindo, causando esse estresse, você faz uma contração e gera dor? E você faz isso, dependendo. E como que eu falo, Kelly, para de fazer o que você faz. Tá entendendo? Omar, para de ser médico. O que eu sei fazer? Não sei outra coisa, vou ter que... Claro, todo mundo acaba se adaptando na vida.
Então você, se precisar, você vai aprender e vai fazer outra coisa. Ninguém nasce andando. Você primeiro vai engateando, depois você anda. Então você aprende. Mas assim, difícil aquele negócio de eu falar, ó, pensa nisso. Deu um tempo, acabou mudando. Depois de uns meses, mandou uma mensagem para mim, doutor, nunca mais tive dor, sei do meu trabalho, o problema era esse. Você fala, caramba. E as pessoas não sabem o tanto pode afetar. Uma coisa assim, comigo, eu sou um cara assim, sou agitado, tudo, mas sou um cara muito calmo. Até. Claro que tem uns momentos... Peraí que eu vou ver a esposa dele. Ah. Não, sou agitado, mas sou calmo, não sou? Aí, calma eu sou. Ela fez assim, gente, ó. É que ela sabe, eu guardo muita coisa pra mim. Mas geralmente homem, né? E eu fico estressado vários Sim. dias, eu não durmo bem, eu já durmo meia-noite, acordo todo dia basicamente 5 e pouco da Nossa, manhã. nem dorme. E quanto mais estressado, durmo mais tarde. Sabe o que acontece comigo quando eu fico longos dias? Eu tenho um descolamento de retina. Por causa de estresse, aumento de cortisol. Então, o emocional também envolve muito nessa parte da dor. Cada um lida de uma forma com o seu estresse, seu problema. Tem gente que tem dor, tem outras pessoas que nem eu, no meu caso, tem esse descolamento de retina. Então, isso daí tudo você tem que avaliar no momento de uma consulta. Se a dor é mecânica realmente, ou se é mecânica relacionada ao estresse, a outros fatores emocionais, a uma fibromialgia, uma doença reumatológica. E para quem está assistindo a gente, então eu acredito que a primeira coisa que ela tem que fazer é perceber quando a dor dela acontece. Perfeito. Eu, assim, alguns pacientes eu peço, que nem pressão. Pô, você tem uma hipertensão? Você vai medir, mede de manhã em tal lugar, depois mede em outro local, vem em outro local, vai mudando o local. A sua dor piora em que momento? São coisas que fazem a diferença para a gente na hora de fechar um diagnóstico. Não é o exame que fecha o diagnóstico. O exame é um complemento da sua anamnese, do seu exame físico. Caramba. Então, tudo isso daí você acaba avaliando. Claro que hoje, assim, é mais fácil. Eu lido com isso há anos. Uhum. Então, você já tem um filho, na hora que o paciente já chega, já fala assim, algumas palavras você já fala, pô, mais ou menos é isso. Você já tem quase 80% de certeza do diagnóstico. Você faz os exames para dar vamos dizer assim, tirar alguns problemas e o que sobra está aqui. Mais ou menos, basicamente é isso. E aí sobrou a tal da hérnia de disco, que daí se não é mais emocional, não é o teu trabalho. De jeito nenhum. Né? Hérnia de disco e o tal do bico de papagaio. Primeiro que eu nunca sei qual é um e outro. Então vamos lá que eu vou te responder isso de uma forma simples. Tá. Então vamos lá. O que é o bico de papagaio? Vou pegar minha coluna aqui. Eu falei pra ele, doutor, não esquece do teu ossinho. Não, eu tenho um de reserva. Você vê que é engraçado as coisas que acontecem no dia a dia. Esse ossinho aqui, ele imita uma hérnia de disco, né? Se precisar, você aperta aqui, ó, virou a hérnia. Esse é uma hérnia de disco? Isso. É uma bolinha que sai pra fora? Isso. Quando o conteúdo de dentro do disco, ele sai. Mas eu vou explicar melhor já. Mas, ó o adendo. Por que eu tenho uma aqui em casa? Eu tenho três no consultório e uma aqui. Um dia eu fui explicar para o paciente aqui e tal, eu falei, não, tá aqui. Pá, estourou. Aí melecou ele assim, ó. Te contei Tadinho. Isso, né? Não, sério, e a vergonha que você fica, você não sabe a reação, falar, ele assim, uma melecada, assim, ó. Pô, desculpa, tal, dei aquela limpada nele, vida que segue, daí fui adquirindo mais para daí fica mais fácil. Entendi. Mas vamos lá pela parte básica, o que seria o bico de papagaio? Quando a gente tem a degeneração da coluna... Calma que a gente voltou, você viu, né? Isso aqui é para dar um fade. É, pelo menos para dar um pause, né? Tipo, o que aconteceu? Não, sabe o que eu assustei? Te paro, falei, será que eu tô falando muito rápido? Isso que eu já falo devagar, né? Eu fiquei pensando nisso. Tá, então vamos voltar. Então, a gente estava falando de hérnia de disco e bico de papagaio. São duas coisas que todo mundo confunde. E o doutor vai explicar pra gente aqui de uma maneira bem tranquila, que eu já até entendi também. Então, resumindo, não sei em que momento parou, mas vamos lá. Então, aconteceu a degeneração, o organismo fez o quê? Cria um osso para tentar estabilizar isso, que seria o bico de papagaio. Só que esse bico de papagaio quer para ajudar, infelizmente ele atrapalha, que ele também é um motivo de fazer um aumento do osso e causar uma compressão. Então, gera dor, tá? Mas assim, Omar, o bico de papagaio causa dor? Não. A artrose que fez acontecer o bico é o motivo da dor. E todo mundo acha que é o bico de papagaio. Não tem nada a ver. Porque se fosse só o bico, não era só arrancar o bico, ele não podia te Perfeito. Se fizesse isso, realmente. Mas só que não é o problema da dor, é ele. É a artrose. A artrose. Mas a artrose a gente vai pro reumatismo? Não necessariamente, porque a artrose é o desgaste da cartilagem.
Entendeu? Tanto que a gente pode ter nas mãos, joelhos, coluna, quadril, qualquer outra área do corpo. Que pode ser por sobrecarga, excesso de carga, mas também o próprio envelhecimento. E hoje se torna algo mais crônico. Por quê? Estamos envelhecendo. Antigamente, eu falo assim, às vezes para um paciente chegar lá de 70 anos, olha, como está esse menino? Ô, doutor, menino? É menino. Quando você tinha 15 anos, você via um senhor na sua idade de 70 anos bem igual ao senhor? Não via. Então a gente está envelhecendo, mais importante, com saúde. E é legal que hoje os pacientes se cuidam. Tem paciente que chega ali com 70, 80 anos, tem dor. Não, tem uma outra dorzinha, doutor. E tá melhor que vou te falar que tem gente com 70, 80 aí melhor que eu. Sim, então é melhor que nós dois. Nós dois, porque olha... Tá, esse foi o bico, mas e a hérnia? A hérnia, processo já da lesão ali, vai acontecendo a degeneração discal, motivos que pode começar a acontecer isso. Uma genética, uma predisposição para a hérnia, o envelhecimento natural, pessoas ficam muito tempo sentadas, porque o nosso disco, gente, ele não tem irrigação a partir dos 12, 14 anos. E como que é feita a nutrição? Através de embebição, que a gente chama na medicina. Entra nutriente e sai a parte ruim desse nutriente. Tá? Do jeito que a gente se alimenta, ficam nossos nutrientes, ficam o que número 2 sai através do número 2, as fezes. E na coluna é uma analogia basicamente igual. Mas qual que é o problema? Se a gente fica muito tempo sentado, a gente fica fazendo uma sobrecarga direta do disco. Então, o nutriente que entrou, virou catabolismo, a parte ruim, ele não sai. E isso acaba ficando enfraquecido. Mesma coisa que eu falo assim para os pacientes. Imagina você tem uma borracha, ficou muito tempo no sol, ela resseca. Então, ela começa o quê? Rasgar. Daí começa a acontecer pequenos rasgos. Um deles é a fissura do ângulo fibroso, que muitos pacientes vão ver, às vezes, num laudo de um exame, que é um rasguinho que acontece no disco. Quando acontece isso, o paciente trava, que vem aquela dor que fica 2, 3... 5, 7 dias travado, não consegue fazer nada. Mas, perfeito, foi no médico ou não foi, melhorou. Mas só que ele continuou degenerando essa coluna, machucando, fazendo carga. O que acontece? O rasgo já está ali. Ele começa a sobrecarregar, faz o quê? Sai o conteúdo, que seria esse daqui, que é a hérnia de disco. E essa hérnia, algumas vezes ela começa a comprimir os nervos, pode ser do lado direito, esquerdo ou até mesmo bilateral. Daí já tem artrose, dependendo da idade do paciente, que é outro formato para fazer a compressão e o paciente começa a ter aquela dor nas costas, desce para as pernas, formigamento, que daí já é um grau de lesão do nervo. E com o tempo, se for lesando mais ainda do nervo, pega a parte ali onde passa as informações, pode perder alguns movimentos. E a mesma coisa na região cervical, que acaba o paciente tendo dor descendo para o braço, formigamento, perda de força. Caramba! Ó, deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço para Luciana Fontinhas. Oi, Fontinhas! Conhece também? Nossa Senhora! Ia direto comigo no programa, tá? Essa mulher, ela que me ajudou a comprar a casa, ela assim, correu atrás de tudo, e assim, até no momento de assinar o contrato, ô Marquinhos, senão vai assinar. Ela ensina nós a ganhar dinheiro. Eu preciso desse ensinamento. Quem mais está com a gente aqui? O Andrade também, Marli Sacomã, Araújo. Gente, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho de todo mundo. Obrigado. E aí, o seguinte, falamos então da hérnia, falamos do bico de papagaio. Bico de papagaio. Mas agora, quem tem essas duas cocitas sabe a dor que é. O doutor acabou de falar aí, tem graus que às vezes perde até o movimento, enfim. Tratamento. Muito variado. Assim, ó, um resumão. 80% dos pacientes que têm hérnia de disco não precisam fazer cirurgia. É o grande medo ainda do povo. Não, e tem muito. Tem. Eu falo que eu atendo. É raro, assim, os casos que eu chego assim e falo, ó, olhando aqui o seu caso, se não está melhorando, é falar de cirurgia. É raro os pacientes me marcam assim muito. Fala, doutor, então tá, vamos fazer cirurgia. Que o paciente, ele viu que para ele está muito ruim, mas ele vai pela confiança. Que é difícil. Hoje ainda é uma coisa. Para mim, no passado, quantas e quantas vezes chegava para os pacientes e falava assim, ó, seu caso é cirúrgico, diz.
Ah, doutor, vou ver e depois eu volto. Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque tem a questão, antigamente, né? Porque hoje a tecnologia é diferente. Mas tinha a questão de do cuidado que você tem que ter depois. Sim. Né? Muita gente não cuida, e aí volta a dor, às vezes, e o medo de não andar também. Sim, e esse é o principal medo dos pacientes, que assim, ainda tem aquela situação, operei a coluna para de andar. Não, a gente opera a coluna para o paciente continuar andando, ter a qualidade. E isso daí vem o quê? Antigamente o paciente sofreu o trauma, quebrou a coluna, perdeu os movimentos. Você vai lá, opera para tentar voltar, e às vezes não volta. Tive esse sistema, fiz uma reportagem bem legal para a Globo, falando de um paciente que teve um trauma em Bariloche. Caiu lá, quebrou a coluna cervical, fez uma cirurgia lá, não deu certo, veio para cá com, se eu não me engano, tinha 1 semana de evolução. Ninguém, eu acho, que operaria porque, 1 semana já não tinha movimento, ele só mexia um dedo, só isso daqui, fazia isso daqui. Se eu não me engano, do braço esquerdo. Mas assim, daí a filha dele, uma colega, uma médica também veio, conversou comigo, o que você acha? Eu vou te falar, eu acredito muito nas coisas, se eu não acreditasse, eu nem estaria falando contigo, mas acredito, quem sabe dá certo, já não tem nada a perder. Fui lá, abri, ressequei, vou abrindo tudo que dá. Quanto tempo uma cirurgia dessa? Cervical, normalmente eu faço 1h30, 2 horas. Aí. Caramba. Precisava, alguma coisa tem que fazer bem, né? Pela minha cirurgia, todo dia faço isso na vida, né? Tem uma coisa que ele não faz bem, gente. Depois eu mostro pra vocês, tá? Não precisa estar mostrar, né? Mas vai ficar bom ainda. Vai ficar bom. Depois eu quero ver o resultado. Vai, volta. E acabou assim, que eu operei, deu 2 semanas, assim, voltou andando no meu consultório. Você fala, caramba! Sabe, nem eu às vezes acredito isso. O livro me traz isso. Mas eu acho que a minha fé às vezes é muito maior. E eu tenho muito disso daí. Que assim, eu falo assim, o senhor acredita porque pode ter alguma coisa que vai melhorar. Tá certo, eu acho que daí minha fé vai além de mim. E não só isso, penso, uma coisa é verdade, cara, quem é meu paciente sabe. Se esse cara voltou a andar, se aconteceu isso, é porque eu sou bom? Não. Porque existe Deus. Entendeu? Eu tento fazer o melhor que for. Se for preciso eu ficar 2 horas no paciente, mas ficar 5, 6, 7, 8, 10 horas para fazer o meu melhor ali, eu vou fazer. Caramba. Mas tem coisa que é Deus. Eu acredito muito nisso. Olha, isso é bacana também, né? Porque quando você encontra alguém que acredita e tem a mesma fé que você, o tratamento já é 50% já garantido. Totalmente. O paciente, ele sai, ele quer. Entendeu? E isso que é mais gostoso, quando você vê que ele quer voltar, ele vai, ele se esforça. Então, isso ajuda também. Não é só remédio, vai muito além, vai fisioterapia, vai muita coisa aí. Dani Corsini. Dani, beijo, minha amiga. Beijo pra você, tá? Wagner também aqui com a gente. E tem uma perguntinha aqui, hérnia de disco. Nossa, L5S1. Ela mandou até a Ivane. Ivane, né? É isso mesmo? Tenho dores na academia. Vani, durante a academia, eu não entendi se você tem hérnia ou não, ou só se é a dor. Hérnia de disco L5S1. Tenho dores na academia. Perfeito. Alguns exercícios na academia, por exemplo, como leg press, agachamento, stiff, afundo, são exercícios onde você faz uma sobrecarga muito grande em cima da sua coluna lombar, e principalmente no final da sua lombar, que é onde está a L5S1. Então, esses exercícios acabam podendo te prejudicar e causando mais dor. O que eu te oriento? Pare com esses exercícios, comece a fazer outros exercícios, principalmente relacionados ao quê? Estabilização abdominal e lombar, fortalecimento. E depois vai voltando devagar e principalmente sem carga exacerbada nesses exercícios. E eu vou aumentar até um pouquinho aqui, se você me permitir, doutor. Claro. Porque assim, gente, em academia é muito difícil você fazer exercício sozinho para quem tem dores assim, ainda mais problema na coluna. É muito bacana o personal. Faz uma diferença enorme, enorme. Porque você fala pro cara, eu tenho isso aqui assado, e ele vai te passar o exercício correto. Não, totalmente. Tem muito, e é muito legal, assim, tem muito personal que o paciente começou a sentir dor, encaminha para mim, volta, depois você passa para o médico. Eu vou lá, faço a cartinha orientando o que pode, o que não pode fazer. E claro, às vezes o personal não sabe o que você tem, não é médico, mas é um profissional que ajuda a gente muito. E eu já vou pegar o gancho aí.
tem muita gente que acha que tem dor na coluna, não pode fazer academia ou... Deve. Você precisa estabilizar a sua musculatura. Você estabilizando elas, você para de ter o quê? Movimentos anômalos. Esses movimentos causam o quê? Degradação e causam hérnias. Causa artrose. Tanto que um dos tratamentos que a gente tem para artrose é o quê? Atividade. A fisioterapia, que você vai... O foco da fisioterapia é o quê? A estabilização, o fortalecimento de alguns grupos musculares que estabilizam a coluna. Então, a academia, fisioterapia, anda junto com a gente. Não é desculpa. De jeito nenhum. Mas, claro, é difícil para a pessoa que está com dor, isso aí. Falar assim, que nem chegou um paciente hoje, a gente conversando, doutor, mas vou para a academia? Não. Melhorou sua dor. Você começa ali com uma fisioterapia, um profissional que vai te estabilizar, melhorou, tô sem dor, vai para a academia. Então, etapas, não adianta eu querer matar uma formiga já dando um tiro de bazuca, você vai por partes. Entendi. E ó, a Sol, vou chamar você de Sol, tá, Sol? Boa noite. Até que ponto a fibromialgia afeta a coluna? Mari, é Marisol, né? Tá Sol, vamos chamar ela de Sol no final. Muito, porque ali a gente tem, claro, tem que pensar, você tem problema de coluna associado à fibromialgia ou você só tem uma fibromialgia solitária, vamos dizer, só a fibromialgia? Porque a fibromialgia é uma doença reumatológica que ela acaba potencializando a dor. Para quem tem um problema de coluna, a Kelly tem um problema de coluna mesmo que a Sol. Só que a Kelly tem uma dor 2, a Sol tem uma dor 7, 8. É bem mais intensa. Então você tem que fazer essa parte do tratamento da fibromialgia e juntamente tratando a coluna. Claro que às vezes é uma dificuldade grande, porque também envolve a parte emocional, é muita coisa envolvida ali. Caramba. E assim, ó, uma das partes do tratamento da fibromialgia é só medicamento, não, exercício. Mas a dificuldade é o paciente começar a fazer esse exercício, porque se limita à dor. E olha como que está tudo ligado. Se você está com dor, você não vai fazer atividade física. Aí você não faz atividade física, você não dorme direito, vira uma bola. Uma bola de neve, e as dores pioram. Tanto que, pode perceber, a gente ficou um pouco mais deitado na cama. Você acorda com a coluna meio ruim, porque o músculo já está enfraquecido. Isso, com o tempo, vai piorando. Por quê? A gente tem algo no nosso organismo chamado degeneração gordurosa. Ou seja, o que é músculo vai virando gordura ao passar do tempo. Quanto mais velho a gente vai ficando. Mas a gente nunca fez atividade. Vai chegar amanhã, você vai estar sobrecarregando sua coluna, você já não tem o músculo para sustentar, começa a piorar as dores. Entendi. Dor, você depende do que para tratar? Medicamento, para ir diminuindo a dor, mas a base do tratamento é o quê? Atividade. Caramba, olha só, gente. Quem está aqui comigo? Andrade. Lima Andrade. Doutor, eu tenho 42 anos, novíssimo. Tenho 47, um menino, criança. E eu estou sentindo muita dor no joelho. Pode ser artrose no joelho? Andrade, pode. Pode ser assim, pode ser artrose, mas claro, artrose na sua idade, 42 anos, é difícil te falar com exatidão. Mas pode ser uma lesão meniscal, pode ser uma lesão do ligamento. Tem N fatores aí que pode ser, cara, mas muito difícil falar que seja uma artrose nesse momento. Mas não dá para descartar também. Se o joelho for um joelho valgo, que é aquele mais para dentro, parece um... Jogador de futebol? Isso, ou mais para Garrincha? fora. Isso aí. Caramba. É um dos motivos. Mas acho muito difícil para um cara de 42 anos se não tiver nenhuma dessas alterações. Raquel tá aqui com a gente. Obrigada, irmã. Beijo pra você. Ó, e a Sol falou que o nome dela é Solange Malman. A Solange é minha paciente. Excelente médico. Ele operou, como que é? Artrodese cervical. Isso aí mesmo. A Solange foi um caso, sim, até foi... Um colega meu me ligou, ó, tem uma paciente tá com uma lesão medular. O caso dela era uma lesão muito séria. Que ela fez uma hérnia e estava comprimindo a medula. E essa compressão da medula com o tempo pode levar você a ficar tetraplégico. Caramba! Às vezes um chicoteamento da coluna cervical, até um espirro pode acontecer. Já peguei casos. E o dela se tornou, quando ela internou lá no hospital, que esse colega me ligou, ela já estava com perda de força dos braços, membros, estava com alteração esfinteriana. Aí
e descer lá na briga com o plano para tentar operar tudo mais rápido, no fim das contas deu certo, mas a Solange tem isso daí, questão da fibromialgia dela também. Ah, ela tem fibromialgia. E está em tratamento, eu e ela aqui, ó. E é um amor de pessoa essa menina. Ana entrou aqui comigo. Ana, beijo pra você também, tá? E tem mais perguntas aqui chegando, deixa eu ver aqui, mas eu vou entrar agora no meu Instagram, porque a gente teve a caixinha de perguntas. Eu não sei responder direito, mas vi algumas perguntas lá, Veio, vou melhorar nisso. Veio também? Não, doutor, fica tranquilo, porque eu também estou melhorando, tá? E ó, eu vou te falar que não é nada fácil, não. Cadê as mensagens? Tá aqui. Fala. Eu não sei se eu sou caipira demais, às vezes, sabe? Na verdade. É dois, então. Né? Fabiana Leite. Dor aguda. Falta de ar no meio das costas, depois de algum tempo. Ameniza. O que pode ser? Fábio, falta de ar. Primeira coisa, a gente tem que descartar qualquer coisa pulmonar. Uma dispneia, até mesmo outras alterações relacionadas à parte gástrica, pode acontecer também. Da parte da coluna, pode ter relação? Pode. Mas assim, difícil eu te falar. Uma hérnia de disco não é o tipo de sintoma, uma hérnia de disco dorsal. Normalmente o sintoma é dor ali na região interescapular, dorsal, paravertebral, às vezes irradia para a região de hemitórax. E num caso assim agudo, que daí dá para a gente pensar na fissura do ano fibroso, que vem trava. Às vezes pode ser, porque daí você fica... Só que ela falou que passa com o tempo. Quem trava assim não passa com o tempo, não. Demora alguns dias. Até a melhora e daí vai embora. Então, a primeira coisa, tem que investigar a parte pulmonar. Depois a gente avalia no resto. Ó, tem uma pergunta que a Patrícia mandou aqui que eu achei muito interessante. Inclusive, eu passei por isso hoje. Tava conversando com o doutor na hora lá, perguntando a gente fazer a entrevista, que a gente tá na casa dele, tá, gente? A esposa dele, a Isa, abriu a porta pra gente. E eu tava centrifugando a roupa. Então eu tava abaixadinha. A hora que eu dei aquela levantada, eu falei, eita. Já dei aquela segurada. Pipoco, né? E a mesma coisa aqui, ó. Tem exercício para dona de casa para sarar a coluna? Para fazer em casa? Patrícia, tem sim. Primeira coisa é uma atividade regular, todos os dias. Que nem pilates, fisioterapia. Você pega o paciente lá, ele vai 2 vezes na semana. Perfeito. Mas todo dia tem que fazer os exercícios em casa. Ninguém vai para a academia 2 vezes na semana e vai ficar forte. Então, a mesma coisa. E muito dessas dores acontece por quê? Você fica na posição de flexo. Sua musculatura, ela já começa a parar de sustentar. Ou seja, falta de fortalecimento muscular. Quando você volta, começa aquela dor. Principalmente quando você está também em flexo aqui, começa a vir aquela dorzinha, uma dorzinha em queimação. Musculatura fraca. Ou seja, malhar. Mas, gente, eu vou pra academia, doutor. Eu vou lá puxar o rodinho na minha casa, de vez em quando. A diferença? A academia, a gente malha muito o quê? Bumbum, coxa, perna, braço. Vai ficar bonito. Mas a coluna, pode perceber, são poucos exercícios. É lombar. Ali, no caso, ali mais é lombar. Mas assim, ó, tem um grupo enorme de músculos na coluna. Multífidos. É assim, uma pancada. Ó, as mulheres só querem ficar bonita. E os homens querem ficar mas assim, mas sabe o que é engraçado? Quando chega paciente, assim, eu falo, ó, alguns exercícios da academia a gente vai ter que parar. Para as mulheres é engraçado, que eu falo assim, você vai parar os que eu vou falar, os que você gosta. Que é o leg press, o stiff, o agachamento. Que é tudo da bunda. Afundo, isso aí. Ó, a gente está terminando a nossa live, mas a gente teve um apagãozinho. Isso da nossa conversa que a gente estava falando aqui com relação aos diagnósticos, tratamento. A medicina mudou muito. Muito. Graças a Deus. Antigamente você fazia muita coisa, era cirurgia, muita coisa não é. Claro, vai evoluindo, tudo acaba evoluindo no nosso meio. Também a evolução traz coisas ruins. Por exemplo, celular. Hoje, assim, o que eu passei a operar muito depois da pandemia foi o quê? Coluna cervical. Todo mundo torto. Cabeça abaixo. Quando você fica aqui, ó, com o celular aqui, você faz uma flexão de 1,60 m da cervical. Você coloca quase 27 quilos. Então, basicamente, você começou com a sua coluna a fazer isso aqui, ó. Olha lá. Jogar ela para frente. O que vai acontecendo? Hérnia cervical. Uma hora você vai ter a hérnia. E a preocupação é o quê? Não é só o nervo. Aqui a gente está falando de medula. Uma lesão medular, às vezes, pode se tornar irreversível. E não é uma parte que você vai perder o movimento do dedo, do braço. Pegou a medula, você pode perder daqui para baixo. Uma lesão completa. Essa é a preocupação. Mas também veio algumas tecnologias em cirurgias. Por exemplo, hoje tem uma cirurgia chamada endoscópica, que é uma cirurgia, vamos dizer, a laser.
tecnologia, é um cortezinho de 1 centímetro, faz no dia, mesmo dia o paciente vai embora. Caramba! Entendeu? Sumiu a dor da perna. Então, assim, tem muita coisa boa com a tecnologia, mas também tem coisa que piorou. A gente, no home office, muita gente ainda hoje trabalha em home office. Para as empresas foi bom o home office. Segundo alguns estudos, vou falar os pacientes, mas quem trabalha em home office hoje passou a produzir mais, por mais que esteja em casa. Então, para a empresa se tornou algo melhor e, claro, para a empresa se tornou menos um gasto com um galpão, um local. Então, isso foi melhor para a empresa. Mas também, quem está lá fica muito mais tempo sentado. A saúde, né? Está em casa, ou seja, acaba piorando a coluna. Tanto que uma das coisas que eu sempre oriento, a cada 1 hora sentado, 1h30, 1 minutinho em pé. Regras básicas, assim, vou deixar algumas coisas. Então, a cada 1 hora sentado, 1h30, 1 minutinho em pé, 30 segundos que seja. Nada de dormir de bruço, tá? Ah, mas que jeito, nem com o braço assim por baixo? De jeito nenhum, que daí começa as dores na lombar por lesão ligamentar. De lado, quem gosta de dormir de lado, os 2 joelhos juntos, ou seja, um travesseirinho entre os joelhos para não ficar osso com osso. Porque normalmente a gente deita de lado e faz isso daqui, ó, joga uma perna para frente e para trás. Fica todo torto. Você faz isso daqui, ó, com a sua coluna, você acaba torcendo ela, ó. E você lesa os ligamentos e a cápsula articular, piora a artrose e começa a dor do ligamento. Muito comum para paciente jovem. Quem senta aqui e quem senta aqui, você vai lesando o ligamento. Porque hoje é um potencial de dor. Mas você está fazendo tudo o que nós faz. É isso aí, esse que é o erro. Por isso que todo mundo tem dor na coluna, então. E assim, ó, estudos, não é recente, mas antigo já, 80% a 90% da população em algum momento vai ter uma dor nas costas. Caramba! Hein? Então, temos que finalizar. Vamos lá. Tua esposa já tá brava comigo. Ele vai, acaba. Vai lá, carinha dela. Que bonitinho. E, mais uma vez, te agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Precisando, você está em casa, né? Eu acho que não é só aqui, né? De tudo, né? A gente tem uma relação boa. Cara, né? isso é uma coisa que eu falo que Deus, ele abriu as portas para mim e eu agradeço na RIC, né? Todo mundo que foi lá, a gente fez uma amizade. Sim. Isso é bacana. E são coisas independentes, assim, do local. É as coisas que vão acontecendo entre as pessoas. Não é? Agora, você sabe que você falou uma coisa e eu lembrei de uma outra pauta. E os caminhoneiros que ficam um monte de tempo sentado? Olha como que é a coisa. Legal você falar isso, porque assim, a pior coisa que tem para a coluna já é ficar sentado. Só pior sentado, para quem já tem uma predisposição genética para uma hernia, é o quê? Algo com vibração, caminhoneiro, tratorista, tanto que eu atendo um monte. Vamos falar sobre isso ainda, tá? É só específico sobre isso, fica tranquilo. Mas, ó, deixa eu agradecer vocês todos que estão aqui na live comigo. Muito obrigado pelo carinho. Doutor Omar, por ter aberto suas portas aqui pra gente. Eu estou no lugar da árvore de Natal dele, gente. É verdade, a gente mudou o sofá aqui. Se você tivesse vestir vermelho. Não me avisou. Podia ter não vindo de precisa. vermelho. Daqui uns tempos a gente faz outra de dezembro, daí você pode. Queria, eu já fico já. A Isabela vai mandar me vestir de Papai Noel depois. Pra quê? Ela me faz se vestir de Papai Noel aqui. Não, mas não pode. Ele não tem nem barriga, Isa. Não. Você não vem, não. Mas já me vesti, já. Ih, Kelly, se eu te contar um pouco da minha história, das artes que eu fiz na minha vida. Então a gente vai falar sobre isso só sem falar de medicina. Combinado. Uma hora sobre isso. Eu acho que é preocupante, não é não, Isa? Pra mim eu acho que é. Hoje vai o pessoal ser me vê de outra forma. É que assim, hoje sou médico e tal, tem já uma situação, muita gente já me conhece. Mas quem me conhece do passado, eu era muito arteiro, Kelly. Ó, quem conhece do passado aí já vai colocando nos comentários. Pior que é verdade. Ó, mas muito obrigado pela presença de todo mundo e é isso que a gente quer, um bate-papo descontraído com médicos, com profissionais bacanas que assim, abrem a porta da casa, abrem a porta do consultório, têm um olhar diferenciado para os seus pacientes que acabam sendo amigos, tá? E eu vou falar uma coisa que eu tenho falado para todo mundo, se você precisa de algum tratamento, coluna independente, procure um médico. Com certeza. Médico que você confie, tá? Porque hoje, internet, mais uma vez, ferramenta ótima. Mas tem muita mentira e nem o tratamento que foi bom para o vizinho vai ser bom para você. Com certeza. Então, qualquer coisa, fico à disposição. Quem precisar, sabe que às vezes, até quem manda, às vezes muita gente manda mensagem, eu não respondo, gente, porque eu tenho uma dificuldade grande.
Eu sou ruim de mexer em celular mesmo. Mas a gente tem que aprender isso aí. Mas fico à disposição. E sempre precisar, pode contar comigo, você sabe disso. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. com Deus. Isa, obrigado, tá? Ó, eu volto para depois ver se tá pronta a casa. Tá? Depois Tchau, eu conto pra tchau, vocês gente. o que é. Tchau.